Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Gisele Silva Ramos. Eu estudo na Universidade Federal de Ceará. Eu faço parte da cadeira de Direito Ambiental na turma da manhã, no semestre 2021.2, e o meu trabalho vai ser sobre os princípios do direito ambiental. Antes de adentrar nos princípios em si, eu considero fundamental, né, que a gente saiba para que eles servem, né? Os princípios do direito ambiental guiam a interpretação, a criação e a aplicação de decisões e normas no campo jurídico, que concretizam, né, a proteção de interesses e bens de ordem ambiental. Aqui a gente consegue ver claramente que os princípios, eles concretizam a essência do direito ambiental, e muito mais importante do que simplesmente decorar as normas vazias de sentido, é fundamental que a gente conheça os princípios para justamente entender a amplitude do direito ambiental. Não há consenso entre os autores em relação à uniformização da abordagem dos princípios, né? Há uma certa divergência. E aqui eu vou enfatizar a importância da ECO 92. A ECO 92 foi uma conferência internacional da ONU realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992, sobre o meio ambiente e desenvolvimento, e ela trouxe importantes contribuições, né, para o debate de questões ambientais, e aqui eu vou enfatizar a Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é justamente um documento que consolidou princípios que até hoje têm grande repercussão e auxiliam, né, no entendimento dos princípios do direito ambiental, inclusive os que eu vou abordar hoje nesse trabalho. Bom, o princípio da dignidade humana, né, ele é considerado um princípio central que orienta todos os demais. Ele é ancorado em três elementos principais, que é justamente o meio ambiente equilibrado, ou seja, o equilíbrio do meio ambiente como fator essencial para o bem comum, para a garantia da vida digna, né? A sadia qualidade de vida, ou seja, a qualidade de vida do ser humano está intrinsecamente ligada à proteção ambiental, né? Para que a gente sobreviva, para que a gente tenha uma qualidade da nossa saúde, nosso bem-estar, é necessário que tenha essa preservação ambiental e uma relação harmônica com a natureza, né? E o acesso aos recursos naturais, mais visando o uso sustentável deles. E aqui o princípio 1, né, da Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ECO 92 é justamente o princípio que aborda o princípio da dignidade humana, né? Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Bom, indo para o princípio do desenvolvimento sustentável, ele é justamente a combinação, né, do desenvolvimento econômico-social com a ideia da preservação ambiental. Por muitos séculos, houve aquela concepção de que o desenvolvimento econômico-social era uma ideia completamente incompatível, né, com a ideia da preservação ambiental, e hoje a gente já consegue enxergar o quanto esse tipo de mentalidade é insustentável, e infelizmente a gente vive as consequências negativas, né, disso. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele busca justamente garantir e conservar os recursos naturais para gerações presentes e futuras por meio de uma relação harmoniosa com o meio ambiente. E aqui ele é abordado como o princípio 3, o princípio 4 da ECO 92, né? Princípio 3 que fala que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento de meio ambiente das gerações presentes e futuras, justamente aquela ideia que eu acabei de falar, né? Que deve-se buscar garantir e conservar os recursos naturais para gerações presentes e futuras, por meio dessa relação harmoniosa com o meio ambiente, e o princípio 4, que fala que para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. Ou seja, deve-se haver essa ideia de combinação, né, entre o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental. E um documentário que aborda bem essa questão é o documentário A Lei da Água, que fala, né, dos desafios ao redor da elaboração do Código Florestal. E nesse documentário, ele aborda que a ciência ela pode sim ser uma aliada, né, no desenvolvimento de uma agricultura sustentável, trazendo diversos benefícios não só para o produtor, como para a natureza. Então, eu acho muito importante o modo como esse documentário faz uma crítica pertinente ao modo como o ser humano enxerga, né, a sua relação com a natureza e como seria importante exercer, né, esse desenvolvimento sustentável. Bom, indo para o princípio da precaução,
ele é um princípio que visa justamente prevenir, né, o risco de dano ambiental por meio de medidas prévias. Aqui a gente pode pensar no monitoramento da atividade a ser empreendida, na fiscalização para entender se os parâmetros e as normas ambientais estão sendo respeitados, né, o controle de como essa atividade está sendo realizada, tudo isso como medidas prévias para prevenir, né, esse risco de dano ambiental. Mas dois elementos principais fazem parte desse princípio, né? Esse risco de dano, ele é sério e irreversível, e não há certeza científica sobre ele, né? Então, a gente consegue entender melhor esse princípio no princípio 15 da Eco 92, que fala justamente de que, com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades, quando houver ameaças de danos graves ou irreversíveis. A ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Aqueles exemplos de medidas, né, que eu acabei de falar são muito importantes, e a ausência de certeza científica ela não pode ser dada como uma desculpa para agir imprudentemente, né? Agir na dúvida. Inclusive, existe aquilo do indúbio para a natura, né? Na dúvida, haja a favor do meio ambiente. E um exemplo da aplicação desse princípio é justamente no uso de fertilizantes ou defensivos agrícolas, né? Quando não se há certeza desse dano e ele pode ser sério e irreversível, é melhor não fazer, né? Não arriscar. E aqui o princípio da prevenção, ele costuma ser confundido com o princípio da precaução, porque ambos visam prevenir o risco de dano ambiental, mas a diferença é que no princípio da prevenção o dano é certo e conhecido cientificamente. Já na precaução, esse dano ele não é certo, ele é incerto e não é conhecido cientificamente. Então, aqui a gente também pensa, né, na adoção de uma série de medidas prévias para evitar o risco de dano ambiental, né? E é através desse princípio que se apoia, né, a exigência da realização do licenciamento ambiental e do EIA-RIMA, né, que é justamente o estudo do impacto ambiental, de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. E ambos visam justamente analisar a extensão dessa degradação, né, para a partir daí poder estabelecer com maior objetividade de que maneira irá se trabalhar para prevenir essa degradação ou mitigá-la, né? Então, esse princípio ele está presente, né, na Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, Estocolmo de 72, ele está muito presente aqui nesse princípio 6, que é justamente deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais e ainda à liberação de calor em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não tenha condições para neutralizá-las, a fim de não se causar danos graves ou irreparáveis ao ecossistema. Deve-se apoiar a justa luta dos povos e de todos os países contra a contaminação. Aqui tem justamente aquela ideia, né, da contaminação por substâncias tóxicas que o meio ambiente por si só não consiga neutralizar, né, causando diversos prejuízos. E aqui não tem como não pensar nesses dois filmes norte-americanos, né, O Preço da Verdade e Erin Brockovich. Ambos falam de filmes, são filmes, né, que são baseados em fatos reais. Eles contam justamente histórias de contaminação, né, graves contaminações por materiais extremamente tóxicos em algumas cidades dos Estados Unidos, que estavam causando doenças sérias, né, não só nos seres humanos, mas também nos animais, causando inclusive mutações genéticas. E essas empresas responsáveis por essa contaminação, elas sabiam o que estava acontecendo e não fizeram muito para impedir que esse dano se agravasse ainda mais. Ou seja, imagine como teria sido diferente a história se essas empresas tivessem aplicado o princípio da prevenção. Bom, o princípio da participação é aquele que afirma que todos têm o direito e o dever de participar das decisões, né, acerca de questões que envolvem o equilíbrio do meio ambiente. E aqui eu elenquei algumas possibilidades de participação popular, né, que é justamente as audiências públicas em licenciamentos e no EIA-RIMA, a ação civil pública e a ação popular, a participação das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação e a possibilidade de integrar, né, alguns colegiados ambientais para justamente elaborar políticas públicas, né?
Aqui há justamente a atuação social em prol de interesses difusos e coletivos para que haja, né, a conservação ambiental, para que as demandas ambientais sejam ouvidas, né? E aqui o princípio da informação, né, ele costuma ser associado muito ao princípio da participação, porque ambos estão interligados, a gente consegue ver isso no princípio 10 da Eco 92, que afirma que no nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente, de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos, ou seja, a conscientização e a participação popular estão intrinsecamente ligados um ao outro, né? Então, esse princípio da informação, ele permite acessibilidade, né, informações que tratam do meio ambiente, impulsionando, né, permitindo que as pessoas tenham um posicionamento a partir daquela informação, né. E um exemplo prático do princípio da informação é justamente a publicidade do EA-RIMA, né, a exigência da publicidade do EA-RIMA. Em regra, todos têm direito ao acesso de informações referentes ao meio ambiente, salvo aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado, né? Bom, um exemplo, né, desse princípio da participação e da informação no campo do entretenimento é justamente esse documentário, né, sobre Belo Monte, que fala justamente dos desafios, né, vividos pelas comunidades ribeirinhas e pelas comunidades indígenas em serem ouvidas, né? Graças ao princípio da informação, eles tiveram conhecimento desse projeto e tentaram de todas as formas, né, inviabilizar essa obra, seja através de protestos, seja através da mídia, mas infelizmente, né, mesmo que o governo não se preocupasse em incluir esses povos na discussão do projeto, eles ainda permanecem invisíveis e vulneráveis até hoje, né, com os impactos ambientais dessa usina. E por último, o princípio do poluidor-pagador, né? Não se paga para poluir. É uma concepção muito errada que as pessoas têm do princípio do poluidor-pagador, que o poluidor paga para poluir, para destruir, né? E não é assim. O poluidor, na verdade, ele é responsabilizado pela degradação ambiental, tanto de forma preventiva quanto reparatória. Preventiva no sentido de que há uma internalização dos custos ambientais pela possível degradação ambiental de determinada atividade ou empreendimento. Então, imagine uma atividade que vai determinar, que vai desmatar determinada área, ela já deve prever os custos que ela vai ter para reflorestar aquela área, por exemplo. E na reparatória é que, ocorrido o dano ambiental, o poluidor deve arcar com sua reparação. Aqui, há a chamada incidência da responsabilidade civil objetiva, né? Ou seja, ela independe de dolo ou culpa, basta haver o dano comprovado e o nexo causal entre esse poluidor e esse dano para que ele seja responsabilizado. O princípio 16 da Eco 92 aborda bem esse princípio do poluidor-pagador, né? O qual afirma que as autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta o critério de que o causador da contaminação deveria, por princípio, arcar com seus respectivos custos de reabilitação, considerando o interesse público, né? Aqui a gente vê a internalização dos custos ambientais, né? A responsabilidade desse causador em arcar com os custos da reparação, né? Então, há muito do princípio do poluidor-pagador aqui. E aqui eu relembro, né, os casos de Brumadinho e Mariana, que são casos que foram grandes tragédias humanas e ambientais, né, cuja extensão do dano ambiental foi mensurável, a biodiversidade foi praticamente devastada, e há muitas críticas em torno desses casos acerca da efetividade do princípio do poluidor-pagador, principalmente no que concerne ao direcionamento dos recursos financeiros para a recuperação das áreas afetadas, né? Mariana, por exemplo, está vivendo negociações há anos já para ter um acordo entre a mineradora e o Estado para conseguir recuperar essas áreas. E Brumadinho, no caso de Brumadinho, foi criticado ano passado, né? Porque a destinação do recurso financeiro do acordo entre
a mineradora e o Estado de Minas estava sendo utilizado em projetos que não tinham nada a ver com a recuperação dessas áreas, né, afetadas. Então, isso é bem triste e bem preocupante. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.